Olá! Está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre história. Durante as reformas do jardim do prédio principal da FESP, foi encontrada a pedra fundamental da fundação, que foi lançada há quase 40 anos, quando o prédio foi construído. Veja a reportagem. A pedra fundamental da FESP foi enterrada em 1968, quando o prédio principal foi construído. A abertura da pedra reuniu personagens ilustres que fazem parte da história da Fundação de Ensino Superior de Passos, tanto no passado como no presente. O lançamento de uma pedra fundamental é sempre muito importante. Agora, a abertura de uma pedra fundamental lançada há 39 anos é muito mais. Foi isso que aconteceu com a Faculdade de Ensino Superior de Passos. Martelo, pá, marreta e quase 1 hora de trabalho duro para abrir a pedra. A expectativa aumentava em cada movimento dos funcionários do Departamento de Obras, que eram acompanhados de perto por historiadores, engenheiros e professores da Fundação. E depois de muito trabalho, do interior da pedra foi retirado um pacote com documentos envolvidos em um saco plástico. José Rodarte Pellegrino, que era o diretor de O Sudoeste, ele colocou o exemplar e dá para ver que o exemplar está aqui. Parece que houve uma lista de pessoas que assinaram e essa lista foi colocada e uma ata. Essa ata eu lembro de ver falar, eu não li a ata. E a Gilda que fez um pequeno pronunciamento, mas algumas pessoas que fizeram pronunciamento, Dr. Barroso e outros, provavelmente esteja aqui também. O material foi levado para o Laboratório de História da FESP e está passando por um trabalho minucioso e delicado de restauração. Nós já vimos que tem um papel por cima, provavelmente um jornal, que a gente viu uma palavrinha. Então são pedaços da história, e isso é que é o fascínio da história. A história é fascinante por causa disso, porque talvez com um pedaço de barro que nós temos aqui na mão, pode ser que vai surgir muita coisa aí para resgatar a história da faculdade. A abertura da pedra foi, sobretudo, um momento de recordações. Estudantes da época em que a pedra foi lançada foram homenageados durante a solenidade. E eu fico orgulhosa de ainda estar presente também, hoje retirando a pedra fundamental, porque eu estava presente no dia do lançamento, que caiu num sábado muito quente e que a gente se esforçou para estar presente aqui. Eu tenho assim o maior orgulho mesmo de fazer parte da faculdade, porque eu fui da primeira turma, fiz vários cursos, ainda fazendo um, e depois eu fui convidado 1 ano depois de formada para lecionar. Cheguei a lecionar 20 e tantos anos no curso de pedagogia. Isso tudo conta, né, na minha vida e só tenho que agradecer a Deus. E desejar felicidades para a direção, para todos que estão engajados nesse trabalho maravilhoso que é o educacional. Obrigada pelo carinho. Momento emocionante e me recorda assim, uma época muito feliz e sobretudo porque hoje eu tenho aqui algumas pessoas com quem eu convivi 40 anos atrás. Essa turma que está aqui se propõe a se reunir o ano que vem para fazer a festa da primeira turma que se formou nessa faculdade. Estudantes, professores, funcionários e comunidade, passado e presente, reunidos com o mesmo objetivo: construir o futuro da Fundação de Ensino Superior de Passos. Nossa obrigação hoje é de dar todo o cuidado, o carinho e o respeito com aquilo que foi sonhado há algum tempo atrás. O material foi resgatado, está sendo encaminhado pelos professores do curso de História e nós temos certeza que com este evento nós homenageamos a todos aqueles que com seu suor, com seu sacrifício, trabalharam para que essa escola tornasse o que é hoje. Uma escola de excelência, uma escola com diversos cursos de qualidade e que tem um caminho, um futuro extraordinário pela frente. Como que vai estar daqui a 40 anos?
Eu acho que ela vai triplicar. Eu sou muito otimista. Eu acho que ela teve um crescimento imenso e se ela continuar com a mesma administração, ela vai longe. Outras pessoas trabalharam, muitas não estão mais aqui, mas como disse o Grilo, são pessoas que ficam na nossa memória e aqui a gente por quem a gente tem o maior respeito. Mas eu acho que a escola está em boas mãos e esse presidente vai levar isso aqui a um futuro grandioso, né, para essa FESP. Ele continua o trabalho que foi iniciado há 40 anos e com esse espírito dinâmico, com essa capacidade de enxergar muito além, né, do tempo atual, eu acho que as gerações do futuro vão se beneficiar profundamente com a cultura que está emanando dessas paredes. Trabalhar para que a educação seja a alavanca que faça esse país um país mais sério, um país mais justo, um país que todos nós possamos um dia nos orgulhar. Então estão todos de parabéns e eu peço a Nossa Senhora que continue iluminando esse povo para brilhar sempre. E veja no próximo bloco uma entrevista com o historiador Antônio Teodoro Grilo, um dos coordenadores do Laboratório de História da FESP, que vai falar um pouco mais sobre o estado dos documentos encontrados na Pedra Fundamental. Até já! Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193. Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Porque separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio, ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Porque, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E, para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, a Pedra Fundamental da FESP. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o professor e historiador Antônio Teodoro Grilo, um dos coordenadores do Laboratório de História da FESP. Professor, o que seria Pedra Fundamental? Qual é a definição correta? A definição... Não existe uma definição propriamente de pedra fundamental. Existe hoje todo um conceito que é o resultado de um processo histórico dessa prática, né, e que acabou consolidando como uma espécie de conceito, pedra fundamental. Na verdade, a pedra fundamental, Lu, é uma tradição que remonta aos celtas na Europa, com resquícios remanescentes aí desde o século VIII a.C., e veio atravessando o tempo até chegar aos nossos dias. Nessa trajetória, claro, houve muita modificação daquela prática, né? E foram agregadas coisas também a essa prática. Por exemplo, na Europa, desde a época dos celtas, a pedra fundamental era
o início de uma construção qualquer. Em geral, a primeira pedra mesmo, né, ou a primeira alvenaria que você colocava, iniciando uma construção. Então, era comum, por exemplo, marcar nessa pedra a data do início. Em geral, algumas pedras fundamentais mais antigas, elas contêm apenas isso, apenas a data. Depois começou-se a agregar à data também a informação do governante, do rei, do conde, visconde, sei lá de quem que estava construindo o castelo, então geralmente registrava ali. Então a pedra fundamental em si é uma pedra mesmo, no sentido exato da palavra, é uma peça da natureza ou de alvenaria que você coloca começando uma construção. Então com esse conceito, com essa interpretação, com essa prática, ela atravessou muitos séculos. Depois, mais tarde, já em plena Idade Média e um pouco depois também, a maçonaria aproveitou também a mesma ideia de pedra fundamental. Mesmo porque os maçons têm toda uma concepção da arquitetura do universo, não é? E aí, para um arquiteto do universo, ou para quem tem uma filosofia ligada a isso, é claro que o problema de iniciar uma construção dessa arquitetura também passa pela ideia de pedra fundamental, né? E também foi muito utilizado dentro da maçonaria, eu não sei explicar como é que isso se processa ou se processava lá dentro. Mas aí começou também um outro processo paralelo, é que quando se fazia o lançamento dessa pedra fundamental, aí já não se utilizava tanto a pedra propriamente dita, mas uma caixa, né, dentro da qual eram postas algumas informações daquele momento, daquela construção, daquela intenção, não é? Enfim, daquele projeto que se estava começando ali. Aí você percebe que o que era apenas uma pedra, agora adquiriu uma segunda dimensão, que é uma espécie de cápsula do tempo, né? Destinada a guardar informações. Então, as duas coisas se juntam e ficou, digamos assim, essa dupla significação agregada numa mesma coisa, que é o que a gente chama hoje de pedra fundamental. Na verdade, deveriam ser distintas. Deveria ser a pedra em si, que está no prédio, né, na própria construção do prédio, talvez o primeiro tijolo, né, e a cápsula do tempo, que é essa caixa de memória que está contendo uma série de informações variadas. No caso da pedra fundamental da FESP, que ocorreu a abertura recentemente, né, você estava aqui quando a pedra foi lançada? É ótimo, né? Me perguntar se eu estava aqui, o Sérgio está pensando assim, me pensando como Matusalém, uma coisa assim. Sim, eu estava aqui sim, né? Estava lá no lançamento da pedra. Assisti a cerimônia, tudo, e o mais curioso é que eu já era professor na FESP, né? Novinho de tudo, mas eu comecei muito novo como professor. Mas você chegou a colocar alguma coisa naquele dia? Não cheguei. Vou te dar uma visão. Porque eu, a Gilda, né, o Dr. Newton, nós já éramos professores, éramos os recém-chegados, iniciantes, né, quase. Eu comecei a dar aula aqui no 2º ano da instituição, ainda estava fazendo faculdade. Mas o engraçado de tudo isso é que nessa época, que foi 68, né, eu já era diretor do estadual também. Então eu vim convidado como diretor do estadual, né, embora professor da FESP. E assim, eu assisti à cerimônia junto com outras pessoas, acompanhei tudo, mas assim, eu não tive participação nenhuma no ato em si, tá? Não coloquei nada lá dentro, eu ouvi as pessoas, ouvi os discursos, acompanhei tudo, vi o cerimonial, mas não tive assim participação direta em fazer, em montar, em deixar alguma coisa ali. Mas você, por acaso, sabe o que foi colocado? Olha, Lu, a gente lembra assim, tá? É claro que é uma coisa já com 39 anos atrás, quer dizer, certos pormenores você não se lembra mais, né? Mas eu me lembro, por exemplo, que o José Pellegrino, que era o diretor, redator do jornal Sudoeste, né? Ele estava com o jornal na mão e ele entregou o jornal ao Mauro para colocar. Quem colocou as coisas lá dentro, propriamente, foi o professor Mauro Ferreira, que era secretário da Faculdade de Filosofia naquela época, né? Era só a Faculdade de Filosofia. Mas algumas pessoas falaram, Dr. Zé Barroso falou, e várias pessoas, Dr. Otto,
E eu me lembro assim de ver o Mauro dobrando esses papéis, inclusive uma fala da Gilda, que eu tenho a impressão que foi o último papel que foi colocado por cima, não é? Depois aí eu já não vi bem uma cena, que também a memória não vai lembrar tudo isso, mas o Mauro enrolou isso no plástico e colocou lá dentro. Depois foi posta a tampa e aí os pedreiros é que fizeram o resto, né? Mas aí logo depois também dispersou. Então assim, eu não vi exatamente o que estava lá dentro. Lembro do jornal, né? Lembro de 1 ou 2 documentos que eu vi dobrando. Tenho uma lembrança um pouco vaga de que o Mauro leu uma ata e colocou essa ata dobrada. O que eu estou procurando, principalmente agora, talvez seja essa ata, tá? Então isso fez um pacote e pôs lá dentro. É a lembrança que eu tenho assim. Lembro o Luciano de Capa, o Hélio Negrão, as pessoas todas eu me lembro assim, sabe? De um jeito ou de outro, não é? Foi uma cerimônia muito, não foi assim demorada, foi uma cerimônia rápida, né? Feita, acho que ao fim da manhã, se não me engano, ou comecinho da tarde. E ali era uma área descampada, né? Não tinha avenida, só tinha a saída da cidade. Então era bem deserto, bem aberto, né? A gente tinha uma visão assim global. A meninada toda junto também ali, tinha muitos meninos ali assistindo. Então essa é a imagem que eu tenho na memória. Os detalhes eu não sei assim mais, não saberia recuperar, eu acho. Tem que ver a caixa. Eu gostaria de saber como que está sendo o trabalho de recuperação desse material que foi encontrado, mas nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre os documentos que foram encontrados dentro da pedra fundamental da FESP. Até já! Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122, telefone 3521-3193. O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a pedra fundamental da FESP. O nosso entrevistado é o professor Antônio Teodoro Grilo, um dos coordenadores do Laboratório de História da FESP. Professor, nós estávamos falando no bloco anterior dos documentos que foram retirados, né, da pedra fundamental. Qual o estado desse material? Olha, para grande assim, choque emocional de um historiador, né, como eu que estava retirando os documentos, o estado deles é lamentável, né? Lamentável em duplo sentido. Porque talvez pelo processo com que foi guardado, houve infiltração, né, de água, de umidade na caixa. Os documentos, na verdade, estavam envolvidos em plástico, mas plástico é uma coisa que tem uma certa durabilidade. Depois ele se resseca, com mudanças de temperatura, ele esfarela. Então ele não é uma grande proteção, não é uma boa proteção para isso. A minha primeira intuição, né, quando nós levamos esse documento para o laboratório,
foi que a gente não aproveitaria realmente nada, que não seria possível, né, nada. Bem, mas isso é sempre uma primeira sensação. Na verdade, o documento foi posto na mesa e a gente começou uma série de ações que são normais nesses casos, você limpa, enfim, né? E agora, já com alguns dias de trabalho, a gente já consegue perceber, né, segmentos do jornal que foi colocado, né? E a tentativa nossa é remover as primeiras camadas para que, quem sabe, a do miolo a gente consiga encontrar com um grau de preservação razoável, pelo menos precário, mas razoável em termos de permitir uma leitura. Grilo, e como é o trabalho do Laboratório de História da FESP? Que tipo de trabalho que vocês desenvolvem lá nesse laboratório? O Laboratório de História, em princípio, né, ele vai desenvolver programas na área da memória, da preservação e da história, né? Vai ter uma biblioteca específica, enfim, um arquivo de documentos e certamente também alguma aparelhagem do tipo, né, para você ler manuscritos, lupas, microscópios, essas coisas todas. Bem, isso é uma previsão que está começando, né, aqui. Qual a atuação, o leque de atuação mesmo do Laboratório de História? Bem, é subsidiar o pesquisador da história, né? Os professores, alunos, universitários e a comunidade também, né? Principalmente. Eu acho que a FESP, um dos grandes méritos atuais da FESP, no meu entender, é exatamente isso, né? Que o Fábio está incentivando essa aproximação com a comunidade, esse intercâmbio com a comunidade, né? Tá, joia, Grilo. Muito obrigada pela sua participação e o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã.